Olá, signo de Libra. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos vocês estejam bem. Esse é o canal Temperança com Amor. E eu venho trazer para vocês mais uma leitura agora para o mês de setembro. Tá bom? Tire daqui somente o que servir para você, o que não for para você, deixa passar, não force a energia, ok? Já foram muito bem embaralhadas as cartas e estão todas com reiki. Nós vamos começar com um tarô das bruxas. Eu vou tirar uma carta para vocês, vou deixar ela ali do lado separada pra gente, é a última carta que a gente vai olhar, o arcano maior, tá? O que é que ele vem trazer de mensagem pra gente no final da leitura. Então, eu peço que vocês não tirem conclusões, é uma leitura intuitiva, é uma leitura coletiva, é uma leitura atemporal. Então, aqui serve para quem já está passando por algum sentido na leitura, para quem já passou, para quem está numa situação ocorrendo com o que a leitura vai falar aqui, tá bom? Eu peço que você não force a leitura, peço que você olhe também Sol, Lua e Ascendente do teu signo, tá bom? Se você veio ver a leitura para alguém, Libra, essa leitura pode estar espelhada, pode estar falando com você, ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar com esse tarô maior. Depois a gente vai com o Diário de uma Bruxa. Então, vamos lá? Libra. Libra para mês de outubro. Libra, outubro. O que a gente tem para Libra agora nesse mês de outubro? Julgamento, Libra. Julgamento vem falar para você de cuidado, né? Muitas vezes de atenção, pedindo um renascimento, pode falar de uma colheita. Ele fala de uma autorreflexão. Pede que você seja, na verdade, honesta com você, honesto com você, né? 6 de copas, alguma recordação, Libra? Olhando para o passado, uma nostalgia, alguma coisa de infância que traz para você aqui. Alguma coisa do passado que te traz conforto nesse momento. O que mais? Um Ás de Paus, falando para você de começos, de inspirações, de novas oportunidades, encorajando você a abraçar novas ideias, ter novas iniciativas. O que mais? Esse aqui é você, tá, Libra? O 5 de Pentáculos, essa carta não é legal, ela fala de dificuldade, ela fala de sofrimento, de isolamento, ela fala de... Especialmente, assim, essa carta aqui, ela fala do financeiro, sabe? Adversidades no dinheiro, na finança. O carro. O carro pede movimento, Libra. O carro pede impulso. O carro fala para você ir em frente. Você precisa ter força de vontade para ver o sucesso. 7 de espadas. Falando para você de malandragem, de roubo, de desonestidade. Falando para você aqui de alguém meio que desorientado, desconectado. Alguém assim de muita inteligência, sabe? Alguém que tem cautela para fazer as coisas. Tá vendo que ele sai pisando de fininho, de mansinho? Mas ele compromete muito a integridade em fazer esse tipo de coisa aqui. Ele deixa
vamos dizer assim, ele deixa escapar que ele é um pouco imaturo nas ações. Isso aqui é manipulação, é traição. Vamos ver, Libra. Libra, o que a gente tem aqui pra Libra? Diário de uma bruxa. O que a gente tem pra Libra? Libra, Libra, Libra. Libra, Libra, Libra. O que a gente tem aqui pra Libra? Libra. Julgamento. O Hierofante e o julgamento aqui, o Libra, o Hierofante junto com o julgamento aqui, ele vem dizendo, deixa eu afastar um pouco, ele vem dizendo aqui, esse sacerdote aí, ele é uma carta de misericórdia, né? É uma carta de justiça. É uma carta de aprendizado, que ele vem falar mais ou menos o que já fala ali o julgamento. Ele já vem trazer para você uma perspectiva de que você precisa centralizar, olhar para dentro de você, ter o equilíbrio, sem tomar ações precipitadas, porque aqui você está numa nostalgia, que você está olhando muito no passado. Você tá lá atrás, pensando, olhando, vendo o que está acontecendo, e aqui ele está pedindo equilíbrio para você. O Papa, aqui, é uma harmonização que está pedindo. Uma organização, um equilíbrio. Pede que você seja fiel com você aqui. O 6 de copas. Um 6 de copas com um 6 de paus. O 6 de paus. Esse 6 de paus, ele fala para você de querer tirar vantagens, de vitórias através de situações, de resoluções vantajosas. É como se você quisesse tirar proveito de uma situação. Esse 6 de paus aqui, nessa situação, é como se aqui você não olhasse para o que é... Tá vendo? Você aqui, ó, com essa senhora aqui, é o mesmo que esse 6 de copas está falando aqui. Você não tá focada no teu futuro. Você tá olhando para trás. Essa carta só vem confirmando essa. Essa carta, ela fala de nostalgia, fala de um pesar, de viver no passado, de uma coisa imatura. E essa carta aqui remete exatamente você olhando para o passado novamente, Libra. Remete você buscando lá atrás alguma coisa. E aqui na sua frente você tem uma criança sentada, inocente, mostrando para você um novo caminho, que é o que essa carta de paus aqui fala. De novos começos, de novas inspirações, de um crescimento, de renovar energias, de energias criativas, mas você está lá no passado ainda. Você não foca, você não olha ali na frente, você não olha vamos dizer, o que eu tenho aqui para ver, para entender, para né, novas conquistas. Você está focada no seu passado. E isso está te atrapalhando. Isso está te atrasando. Entende? O Ás de paus. Ó, o julgamento novamente, ó. O julgamento aqui, o julgamento aqui. Essa carta, ela vem falando para você de transcendência, para você mudar, para você trocar, para você, assim, ó, muda seus planos, renova sua energia, você tem uma nova vida, novas oportunidades, melhora o teu caminho, sabe? Busca outros caminhos, sai desse passado aqui. Esse passado aqui já foi, ele não vai trazer mais nada para você aqui.
ô Libra. Você está numa nostalgia no passado. Aqui sim, pede que você entre para o seu interior, mas aqui pede que você olhe isso de uma visão, de uma nova perspectiva. Olhando sim, lembrando lá, mas assim, tendo para frente, tendo em si em mente que aqui você tem um ás de paus, que aqui você precisa recomeçar. Você precisa ter aqui a iniciativa novamente, Libra. Precisa ter aqui algo que te construa uma coisa nova. Porque senão você vai acabar aqui, ó, nesse 5 de ouros. Esse 5 de ouros aqui é uma carta muito ruim. É como se fosse num afeto, num relacionamento. Essa carta aqui fala de rejeição também. Fala de Se a gente estiver falando aqui de um trabalho, aqui está falando para você buscar uma coisa nova. Se a gente estiver falando de romance, também está falando para você erguer a cabeça, deixar o passado e olhar para frente. Porque em fatos aqui, ó, de dinheiro, aqui essa carta, ela fala de perda financeira, de problemas com investimento, talvez até perda de emprego, coisas nesse tipo. Essa carta fala. E essa carta aqui pede que você, vamos dizer assim, busque aqui, não seja obcecado, não queira ter um autocontrole da situação, sabe, com competições. O carro fala de competição, você entra num carro, se for fazer uma competição, você vai. E aqui esse carro, de uma outra maneira, se você buscar uma nova perspectiva com esse ás de paus aqui, que fala, o mundo tá falando para você, busque novas ideias, busque mudança, mude seus planos, renove suas energias. O carro vai falar aqui para você de sucesso a partir do momento que você tenha foco. O 5 de pentáculos. Ó, o ás de copas. O ás de copas, ele fala para você de um amor, uma alegria, uma felicidade, uma satisfação. Fala de felicidade diante de situações. Uma taça transbordando, uma coisa linda na sua vida. Né? Uma positividade, uma felicidade renovada, uma abundância. Mas para isso você precisa deixar aqui, você precisa deixar esse passado, Libra, procurar um novo caminho, deixar as amarguras, as agruras, porque aqui a sua taça está cheia, transbordando. Talvez você não esteja vendo por esse ponto, mas aqui fala para você, a partir do momento que você mude os seus caminhos, que você olhe para frente, aqui a sua taça está transbordando. O carro. Ó, o 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta que fala para você de perigo, de traição, de um prejuízo, de perdas severas. Aqui, esse 8 de espadas, é como se você está amarrada numa situação onde só você se vê presa. Aqui, ó, novamente a nostalgia. Você, Libra, essa carta aqui é a mesma carta daqui, ó. Você revivendo o seu passado. Esse 6 de copas é você ficar voltando, revivendo. Uma coisa que não tem mais sentido para você. Não tem mais possibilidade de volta. Se a gente estiver falando de romance aqui, isso não tem mais possibilidade de volta. Você foi traído. Essa carta fala, se for sobre relacionamento, você foi traído, você foi trocado por outro, você não tem mais. O passado seu aqui, você está vivendo nele
imaginando voltas, imaginando possibilidades dessa pessoa voltar para você, não volta. Aqui você está amarrada numa coisa que só você imagina isso, só você vê possibilidade de um novo recomeço. Não tem. Não tem, ô Libra. Se a gente estiver falando de romance, se a gente estiver falando de trabalho também, aqui não há possibilidade de você ter uma volta no trabalho onde você estava. Se você teve perdas, se você aí, vamos dizer, com uma pessoa, ó, o relógio. O relógio aqui, ele virou, eu só vou falar assim pra você. São obrigações e compromissos que pedem pra você esquecer o horário, sabe? O contato, as horas. Tá chegando a hora do tempo mudar, tá? As lembranças, os detalhes, as coisas. As horas passageiras, as horas viram, elas passam. Entende? Tanto você viu que confirmou aqui, Libra. Libra, do que nós estamos falando aqui? Libra é romance. Libra, o que a gente tá falando aqui para Libra? Hierofante. O homem com cavalo branco. Esse homem com cavalo branco. Deixa eu pegar o livrinho aqui para me ver para você. Esse homem com cavalo branco. Tem cavalo branco, tem cavalo marrom. O homem com cavalo branco, um homem bom e que quer bem ao consulente. É sério, correto, honesto, bondoso, competente. Simboliza até mesmo você, essa carta, tá? É uma pessoa madura e em outros casos, Libra, pode ser um familiar mais velho. Então, você encaixa aí e você vê do que a gente tá falando, ok? Pode ser um familiar mais velho, ele pode ser um amigo de longa data ou alguém da sua família de uma hierarquia mais alta, sabe? Uma pessoa mais velha, religiosa, social, profissional, uma pessoa bondosa, compreensiva e de boa vontade, de vontades explícitas. Então, quer dizer, se você está na nostalgia por causa dessa pessoa, Libra, era uma pessoa boa. Sim, tá falando aqui que esse homem é uma pessoa boa. Porém, contudo, a criança, ela vem falando para você de inocência, de pureza, de verdade, de felicidade, né? Que é livre de falsidade, de energias criativas. Falando para você que talvez você tenha sido infantil, talvez você tenha agido de maneira, ou você aqui sendo mais jovem que esse homem aqui, a igreja. Só que assim, ó, nós vamos continuar aqui, mas era para ter tirado o Lenormand, não tem problema. A igreja aqui, ô Libra, ela vem falar pra gente aqui de proteção, de apoio. Aqui ela pode falar de noivados, aqui pode falar de esperança, pode falar de perdão, pode estar falando aqui de assuntos, sabe, assuntos de coletividade, quando você, um exemplo, está numa comunidade da igreja e você vai fazer benfeitorias para uma pessoa, sabe? Talvez essa pessoa fizesse parte do teu grupo e hoje já não está mais aí, e você está voltando, revivendo essa, né, essa nostalgia, lembrando dessa pessoa, Libra. Pode acontecer, né? Somos aqui passageiros nessa vida. Mas assim, eu não vi finalização aqui. Eu só vi que aqui você vive numa nostalgia, tanto em cima quanto embaixo, confirmou 2 vezes, você vivendo nessa nostalgia, talvez com saudade dessa pessoa, pode ser pode não, é da tua família,
você mais criança inocente, tá? E aqui fala, essa igreja fala de uma elevação, né, de coletividade, de associações. Em breve, assim, graças, comportamentos de perdão, sabe, dessas coisas assim, a igreja, ela vem falar o que você busca na igreja, uma paz, uma ascensão. Você vai ali porque você vai rezar uma missa, porque você quer o bem de uma pessoa, você vai, né? Você procura uma igreja, você quer paz, não é assim? Você procura paz. Talvez essa paz aqui que você esteja procurando, a sua paz interior, é isso que eles vêm falando para você. Eu vou tirar o Lenormand agora, que era pra gente ter tirado antes desse, mas tudo bem. Não tem problema, a gente segue assim. Libra, o que a gente tem para Libra aqui? Libra, outubro, o que a gente está falando para Libra? Libra, signo de Libra. Libra. A segurança, você em segurança, você tem segurança. Por mais que você esteja vivendo numa nostalgia, você tem aqui segurança. Mudanças. Essa carta fala de estabilidade também, tá? E essa carta aqui, ela fala de mudanças, mas assim, uma mudança de uma renovação, bons negócios, novos horizontes, coisas novas que chegam, tanto chegam para você, entendeu? Porque aqui você tá em segurança. Pode ser boas notícias, coisas boas que estão chegando para você, coisas novas chegando. A espiritualidade junto com você, dizendo para você, não tenha medo. Siga em frente, você tem proteção, você tem inspiração, você tem oportunidades, você tem sucesso a conquistar. E é isso, exatamente isso, que o mundo aqui vem falando para você. O julgamento aqui novamente, siga o caminho. Busque, você tem a espiritualidade, olha aqui a igreja falando para você. Ás de copas. Ó, o jardim. Busque novos recomeços, busque novas amizades, busque sua paz interior, renove suas energias, faça uma renovação na sua vida. Por mais que você esteja sofrendo aí, se você perdeu alguém, se aconteceu alguma coisa, se alguém está deixando você e está indo embora, alguém que você gosta muito, pode ser aqui. Aqui o jardim vem falando para você, faça novas amizades, busque reprogramar assim a sua mente de uma outra maneira, buscar uma calmaria, sabe? Assim, entender que tudo nessa vida aqui são ciclos, vivemos ciclos, né? Vivemos coisas, vivemos ciclos, e tudo nessa vida vai passar, tudo é passageiro aqui. Ó a cobra. A cobra nessa sua situação aqui, ela vem pedindo transformação. Ela vem falando aqui pra você que você precisa sair. A cobra, ela troca a pele. Ela se renova. E aqui, essa cobra vem falando pra você, se você passou por alguma discórdia, enganos, intrigas, se você teve perdas, se você foi enganada. Então, aqui, eles vêm dizendo pra você, faça a sua renovação, saia dessa, se transforme aqui, saia dessa ilusão de que você está amarrada, de que você não consegue sair. Você não está presa. Isso aqui é uma ilusão. Siga em frente, o carro está falando para você, siga em frente. Siga a determinação, tenha foco, tenha força. E a cobra está falando para você aqui, se transforme. Ó, você. Novidades, amizades, coisas boas chegando. Persista. Dificuldades temos, mas temos liberdade, temos alegria para fazer novas conquistas. Você tem novos horizontes aí, ô Libra.
para ir em frente e conquistar o que você quer. Persista igual pássaro. Eles são resilientes. Chuva, sol, não tem água, não tem comida, não tá. Seja persistente. Não se deixe abalar assim. Você tá muito abalado aqui, Libra. Realmente, as duas primeiras sequências aqui, ó, é um abalo bem forte que você tem nessa sua nostalgia. Ó, a temperança, tá vendo? Eu gosto dessa carta. O meu canal se chama Temperança com Amor. E essa carta aqui, ela vem falando para você de conciliações, de perseverança. Isso aqui são... É como se você tivesse um obstáculo na sua frente e você tivesse que ter paciência para transpor, para passar por esse obstáculo. É uma lentidão. Aqui é como se você precisasse dar uma trégua diante de conflitos que você vem vivendo. Você precisa temperar. Ela tem uma taça aqui e ela tem uma taça aqui. Ela tem um pé na terra e ela tem um pé na água. Tá vendo? É uma temperança. Isso aqui é o tempo e a distância são prolongados. Porque aqui você também tem uma proteção espiritual. Você tem junto de você anjos, mentores, arcanjos, o que quer que você creia aí na sua hierarquia de religião, se é que você tem uma religião, você acredita e confia em alguém, no éter, no universo, enfim. Essa carta, ela vem falando para você que você, sim, tem um obstáculo a transpor, mas você precisa saber entender que nessa vida todos passamos, né, por dificuldades. Isso aqui é uma combinação de conformidade e união. É uma moderação, é um equilíbrio. Você precisa de um autocontrole, de paciência, de estabilidade. Tudo isso essa carta fala. E é tudo isso que vem pedindo aqui para você. É isso, Libra, que eu tenho para você. Eu espero que esse pedaço aí que você esteja passando, né, vá embora logo. Porque se a gente estiver falando sobre a perda de um ente querido, de alguém, ou coisa que o valha, eu penso que é uma dor, né? Embora a gente não tenha visto uma finalização aqui, mas você nessa nostalgia, talvez você esteja aí também, Libra, deixando para trás essa pessoa, indo fazer um novo caminho, buscando novos recomeços, buscando coisas novas na tua vida e você talvez esteja machucado também. E eu tô falando isso porque eles estão falando aqui pra mim, né? Eu tô aqui guardando as cartas, eu vou embaralhar novamente, mas eles estão dizendo que somos passageiros. E se você precisa hoje fazer um novo caminho, buscar novas amizades, novas conquistas, e precisa deixar uma pessoa, você precisa seguir a sua vida também, né? É isso, Libra, que eu tenho pra você. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, deixe seu like. Isso me ajuda muito, tá? E não custa nada pra você, tá bom? Obrigado, Libra. Até a próxima.